sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, lá no final da Bíblia. 1 João 4, 4. O tema da mensagem é vantagens divinas. 1 João 4, 4. O apóstolo dizendo aos seus... certezas assim que nos deixam felizes e seguros. 1 João 4,4, você abriu? Amém? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, os anticristos, o espírito de engano, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele usa aqui a expressão de maior. Maior é o que está em mim, maior é o que está em você. Maior é quem está em mim e maior é quem está em você. Amém? Eu quero que você se assente abrindo comigo a sua Bíblia em 2 Reis. Vá lá comigo. Onde Eliseu fala uma expressão um pouco parecida. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Era um tempo de batalha, um tempo de guerra, onde a Síria havia adquirido uma preeminência sobre as nações, força belicosa e tudo mais. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. A Síria estava no auge da sua força. Israel, como sempre, por causa do seu pecado, sujeito e submisso às nações que ascendiam, às nações que se levantavam. E neste momento a situação estava muito difícil. E a Bíblia diz assim, que a Síria, ela estava se levantando contra Israel para poder dominar, para poder destruir. Versículo de número 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Consultou com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Eu quero falar sobre esse versículo, sobre a guerra que existe contra nós. Pedro, querendo nos alertar, nos avisar, depois de ter caído em algumas situações ruins, ele diz assim, gente, cuidado, o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo também, com muito cuidado para avisar a igreja, ele usa uma comparação dizendo assim, nós temos que nos revestir da armadura, ele usa uma imagem de milícia, de soldado, uma armadura espiritual para que possamos estar preparados e prontos. Então, a necessidade dos apóstolos era preparar a igreja para a guerra que viria, e veio muitas guerras. Né? Muitos mártires, né? Alguém que conhece a história do 1º século, 2º século, muitos mártires, muitos hereges, muitas heresias, né? Marcion, os gnotismos, os gnósticos. Então existiu muita situação onde os cristãos foram levados a uma situação de martírio, de sofrimento. Então a preparação dos apóstolos para a igreja, para preparar a igreja contra os ataques malignos. Então Paulo ressalva, Pedro, enfim, toda a escritura tenta alertar-nos sobre essa guerra. E existe uma guerra. E a nossa guerra, ela é uma guerra pior ainda, porque é uma guerra silenciosa. É uma guerra bem camuflada. É uma guerra que quando até mesmo que o diabo às vezes ganha algum páreo, nem festa ele não faz, para ele não ser descoberto. Ele continua trabalhando camufladamente para ver se ele consegue mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, até conseguir a finalização dos projetos dele. Roubo, morte e destruição. A Bíblia diz assim no versículo de número 9... Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Diga comigo, avisos. Às vezes, nós somos às vezes negligentes quanto aos avisos. Existem pessoas que são mais cautelosas. Elas percebem avisos pequenos, não precisa nem ser grande, não precisa nem ser outdoor celestial. Um aviso pequeno, uma mosca, uma situação desconfortável já deixa alerta. Você já viu crente assim? Tem crente que ele é sensibilíssimo à situação adversa.
Ele chega numa situação, ele observa o ambiente, ele observa o cheiro, ele observa, ele vê, ele consegue sentir que a coisa não está bem, que a engrenagem está errada, e ele sabe que alguma coisa não está do jeito que deveria. Existem pessoas que são sensíveis, agora outros não. A Bíblia diz assim em Provérbios que o tolo, de tão tolo que ele entra para ficar no lugar do sábio. Ele cai no laço do sábio. Arma um laço para o sábio, mas o sábio não cai. O tolo cai, de tão tolo que ele é. Por quê? Porque não tem sensibilidade para perceber aquilo que não vai bem. Porque é o seguinte, existem pessoas que elas só acordam e despertam a hora que já finalizou o quadro, a situação. O desastre já aconteceu, a coisa já foi, aí ele fala, e agora? Agora, existem crentes que são sensíveis. Eles observam comportamento, eles observam operações malignas, eles observam, por exemplo, eu já ouvi de alguns crentes assim, pastora, o que me preocupa agora é a indiferença. Já ouvi muito isso. Por quê? Porque enquanto o meu cônjuge estava cobrando, estava dando, agora a indiferença baixou. Eu falei, então você tem que ficar preocupado mesmo, porque quando chega a indiferença a coisa está feia. Então, existem pessoas que são mais sensíveis do que as outras. Existem pessoas que elas conseguem olhar para um ambiente, para uma situação, e elas percebem o que é um laço, e elas percebem um engodo, e elas percebem uma armadilha, outras não. Por isso que nós devemos prestar muita atenção nos avisos de Deus, porque Deus nos avisa. O que acontecia com Eliseu? Eliseu mandava um recado para o rei dizendo assim, não desça por este lugar que o rei da Síria fez uma emboscada ali. E o rei da Síria, o que ele fazia? Ele ouvia e não descia. Será que nós temos ouvido os avisos da parte de Deus? Às vezes é de doer o coração. A Bíblia diz assim em Provérbios 29:1, aquele que por diversas vezes é repreendido, endurece a sua cerviz, o seu mal virá de repente, sem poder ter ajuda. É complicado quando Deus, por diversas maneiras, Ele nos exorta, Ele nos alerta, Ele fala conosco. E nós às vezes ficamos numa situação confortável e achamos que aquilo nunca chegará a nós. E achamos que aquela situação nunca vai acontecer. Mas se Deus está avisando, para que é? Olha aqui o próximo versículo, Por isso, versículo 10, o rei de Israel enviou aquele lugar, de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Olhe para o seu irmão e diga, você se guarda? Os avisos de Deus é para que nós possamos nos proteger de queda, de embaraço, de laço, de engodo, de destruição. Nós temos que guardar a nós mesmos e a nossa situação. Temos que guardar a família, temos que guardar nossos filhos, temos que guardar o nosso trabalho, temos que guardar a nossa integridade emocional, temos que guardar a nossa vida espiritual, temos que guardar a nossa saúde. Nós somos guardadores. A Bíblia diz que Deus nos colocou como dispenseiros. Então nós somos dispenseiros, nós somos aqueles levantados por Deus para proteger, para ouvir e provocar uma situação do qual estará preservado e guardado aquilo que Deus nos deu. Porque uma das coisas que nós fazemos de errado, que eu sempre digo a vocês, é pedir, 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 pedir. Pastora, mas pedir é errado? Espera que eu não terminei. Nós pedimos, só que nós não cuidamos daquilo que nós já temos. Este é o nosso problema. O que adianta nós pedirmos a Deus coisas novas, coisas inusitadas, coisas diferentes, coisas que nós precisamos, e nós não preservamos aquilo que nós temos? O que adianta? Fala para mim. É muito bom pedir. É muito bom galgar, é muito bom buscar, é muito bom conquistar. Mas é bom também sermos guardadores. É bom nós preservarmos aquilo que nós temos. Ai, que bom, eu estou fazendo uma amizade nova. Mas preserve as amizades antigas.
Dê valor naqueles amigos que passaram dias difíceis com você, situações difíceis contigo. É muito bom fazer novos amigos, mas considera aqueles que estiveram com você em situações ruins. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos nos pegar em pessoas ingratas. Pessoas que, por uma situação nova, abandonam tudo aquilo que conquistou. Pessoas porque estão conquistando algo novo da parte de Deus, porque estão conquistando algo bom, algo diferente, uma promessa pendente que está chegando, simplesmente negligencia e se torna indiferente a tudo aquilo. Você já viu gente que abandona o casamento porque Deus abençoou ele financeiramente? Eu já vi gente que ganhou empresa e perdeu o casamento. Opa! Por quê? Porque não conhece o sistema de valorização de Deus. O que nós precisamos entender é estarmos dentro do mesmo sistema de valorização de Deus. O que é que Deus prioriza em primeiro lugar? A família. É a família em primeiro lugar. Então nós somos guardadores da nossa família, guardadores dos nossos relacionamentos e fazemos o que for preciso para que possamos conservar aquilo que Deus tem abençoado. Porque Deus tem se esforçado, trabalhado, investido em nós, nos nossos lares, em tudo aquilo que tem nos dado. E nós temos que trabalhar para provocar essa preservação. Diga amém. Se acabar a luz, eu continuo pregando, não grita, tá? Você não tem? Se acabar a luz, eu não tenho problema com energia elétrica, tá? Então, se acabar a energia elétrica, eu desço aí e continuo pregando. Tá bom? Estou avisado já para não... Presta atenção. O que o rei de Israel fez? Ele ouviu o aviso e se protegeu a si e ao seu exército. Nós ouvimos avisos e protegemos a nossa vida e aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Continuando. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei achou que havia algum dedo duro. Alguém que contava os planos do rei da Síria para o rei de Israel. Tem alguém nos traindo aqui. Só que ele não sabia que quem estava fazendo essa obra era Deus. Ele disse, mas espera aí. Toda armadilha que eu planto, toda emboscada que eu planejo é descoberta antes de eu ter sucesso. É assim com você? Amém? Pastor, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu sofri, mas não foi eu que caí na emboscada, foi o outro. Acontece. É feito dominó. Alguém lá na China cai na emboscada. A China é só modo de dizer. Alguém... E você sofre, porque alguém caiu numa emboscada. Acontece. Mas a questão é, emboscadas alheias não te derrubam, não te prendem. Te fazem forte para você provocar a libertação do outro. O que te prejudica é emboscada própria, onde você mesmo vai com seus pés, negligenciando o aviso e cai ali. Aí é complicado. Existem muitas pessoas próximas de você que caiu em emboscada. De uma maneira te afetou, mas não te derrubou, mas não te prendeu, mas não descaracterizou a sua força. Descaracterizou. Você ficou mais forte do que nunca, trabalhando diante de Deus para provocar a libertação daquela pessoa. Agora a questão é, somos nós que não podemos cair em emboscadas. Somos nós que não podemos agirmos como pessoas desavisadas. Nós precisamos causar essa proteção em nós, em tudo aquilo que Deus nos deu. Aí o rei da Síria acha que existe essa questão de humanidade. Aí alguém chega para ele e diz assim, no versículo 12. E disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Não é nenhum dedo duro, não é ninguém que está contando, não é ninguém, nem um espião.
Tudo que tu dizes em secreto, tudo que tu pensas em fazer, o profeta sabe lá. E aí o profeta avisa o rei de Israel. Ele fala, mas peraí, como que eu vou combater com uma força dessa? Se fosse um espião, eu mandava matar. Como é que eu posso? O que ele podia fazer? Se eu estivesse lá, o que você ia aconselhar ele? Vai, pega o profeta. Ele teve uma atitude correta. Pega o profeta. Fala assim para o seu irmão, o diabo quer pegar o seu profeta. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos a palavra profética. A palavra profética é essa palavra aqui, ó. É a palavra que é ministrada nos cultos, dentro do seu contexto e dentro da sua verdade. A palavra profética é aquela que o diabo quer roubar, que o Senhor Jesus explana sobre os 4 terrenos. E ele diz assim que aquela que cai à beira do caminho vem Satanás e rouba. Aquilo que nós não valorizamos, aquilo que nós não damos valor, o diabo vai roubar. Por quê? Porque se ele arrancar aquela palavra profética, ele pode sim arquitetar, ele pode esquematizar embaraços e nós vamos cair neles. Qual é a estratégia de Satanás? Ele sabe que as palavras de Deus vêm para nos conduzir, para nos exortar, para nos redarguir, para nos avisar, para nos livrar. Mas o que ele faz? Ele não pode com isso. Como é que ele pode? O que ele vai fazer? Ele vai capturar a palavra profética. Qual é a palavra profética? É aquela que fala com você dentro da sua realidade. Aquela que diz assim para você, ó, cuidado, você está assim, assim, assim. Abre teu olho, olha, muda a sua vida, muda essa situação. Ah, hoje mesmo, agora mesmo, muda, comece de pequeno, comece fazendo alguma coisa. E quantas palavras proféticas o Senhor tem ministrado para mim e para você desse púlpito? Palavras que exigem de nós mudança, palavras que exigem de nós transformação, palavras que exigem de nós atitudes. A única maneira de Satanás conseguir fazer com que nós caiamos em armadilhas é capturar a nossa palavra profética. É tirar de nós os nossos avisos, é tirar de nós a nossa prudência. Eu não sei você, mas quando Deus me avisa de alguma coisa, eu fico desesperada. Você também fica desesperada? Eu fico pensando, meu Deus, se isso que o Senhor está avisando acontecer, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu não vou deixar acontecer. Hã? Mas existem pessoas que elas ficam confortáveis porque elas acham assim, eu estou em Cristo e o mal não me toca. Eles misturam versículos bíblicos com teologia, eles misturam teologia com ideologia, eles misturam ideologia com negligência própria, com abdução. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quem? Os crentes. Agora o que nós precisamos entender é que, o que é que o rei da Síria fez? Vou capturar o profeta. O que o diabo quer fazer? Vou capturar a palavra profética. Vou tirar deles a vida da palavra. Aquilo que enche seu coração de certeza, de direção. Quando, por exemplo, o Senhor diz assim para você: perdoa, para que você não seja vencido pelos ardis de Satanás. Quando o Senhor diz para você conserta, quando o Senhor diz para você retrocede, muda a tua vida, quando o Senhor te dá a direção, e você fica assim, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. O rei disse, então tá bom, já que é Eliseu, que é o profeta que faz isso, vamos pegar o profeta. Conseguiu pegar o profeta? Não. Aí ele diz assim no versículo 13, vai e vê onde ele está, para que envie, e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Eliseu está em Dotã. Então nós vamos capturar. Pastora, o que é a palavra profética? Eu já disse, como eu sei que eu tenho a palavra profética? O coração arde. Quando Deus fala comigo, meu coração tem que arder. Se o meu coração não arder,
eu estou indiferente, negligente à palavra. Quando não existe dentro de mim pressa, imediatismo, eu preciso mudar. Deus, me dá uma oportunidade urgente de agora para eu mudar, para eu manifestar, para eu obedecer, porque a tua palavra diz que é a obediência que vence maldição. Eu não posso cair nessa maldição, eu não posso entrar nesse enrosco. Eu preciso de uma oportunidade para obedecer, para amadurecer, para fazer diferente, para fazer diferente, para fazer diferente. É muito interessante crentes que colocam a responsabilidade de salvar a situação na mão do outro. A situação ela tem que ser salva por mim, a sua situação tem que ser salva por você. Versículo de número 14, vamos lá. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército por causa de um homem, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, por causa de um homem. Um grande exército para capturar um homem que não era homem de guerra, não era homem de arma, não era homem, era um homem de Deus. Você sabe que o seu maior poder não está na sua língua afiada, o seu maior poder não está nessa personalidade ferrenha, o seu maior poder está nesses dois joelhos aqui, ó, que se dobram. Seu maior poder está na oração. Essa batalha você não vence sem oração. Essa batalha você vai vencer com oração e jejum. Os preguiçosos que querem vencer Satanás sem jejum. É batalha, é jejum e oração, é clamor, é quebrantamento. Quer que Deus faz, mas eles mesmos não assumem o compromisso de fazer a situação acontecer. Como é que Eliseu fez com que o seu servo estivesse em paz? Oração. Como é que Eliseu sabia das tramóias do rei da Síria? Oração. Ele estava falando com Deus, por isso Deus falava com ele. Quantos profetas e reis, que o rei que estava debaixo do governo do profeta entrou em ciladas? Por quê? Porque o profeta não tinha, Jonas mesmo, Jonas era um profeta que não tinha essa comunhão com Deus. Deus tinha uma comunhão com ele, mas ele não tinha com Deus. E aí? Eliseu tinha uma comunhão com Deus, então Deus falava com ele, ele tinha depósito, ele tinha acesso, ele tinha intimidade, ele tinha essa situação de comunicação com o céu. Deus não fala comigo, mas você fala com Deus? Essa é a questão. Deus não fala comigo, mas você fala com Deus. Você ora, você levanta de madrugada para falar com o Senhor sobre esse problema. O que você vai esperar? Você vai esperar o divórcio acontecer? Você vai esperar a situação falir? Você vai esperar o quê para que você tenha uma atitude? Eu abomino a reação de pessoas que só acorda depois que foi espancada. Nós precisamos estar despertos agora. A palavra do Senhor diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Você tem o Espírito. Você sente quando a coisa não está boa para o teu lado. Eu sinto quando existe coisas estranhas, coisas que não vão bem em qualquer área. Você tem o Espírito, então você sabe quando a coisa não está bem em alguma área. E é por isso que nós precisamos de comunhão com Deus, para recebermos a direção certa, para fazermos aquilo que é da vontade de Deus. E a Bíblia diz assim, que ele manda um grande exército contra. Existe um exército contra mim e contra você. Grandes flecheiros que acertam alvos a uma distância absurda. Demônios que têm dardos. Existem demônios que são espertos em lanças, em espadas, palavras, que causam confusões, desequilíbrios, dúvidas, incertezas, ou certezas ruins, erradas. Existe um exército contra a minha vida. Existe um exército contra a sua vida. O que eles querem tirar de mim e de você é a palavra profética. Eles querem arrancar de nós a nossa fé na Escritura. Como é que Jesus venceu o diabo? Está, depois, está, e depois, está escrito, acabou.
Se Deus escreveu, está escrito, acabou. A palavra profética que faz com que nós tenhamos reações positivas, ações positivas, tenhamos mudança. É essa palavra profética que temos que acreditar, que confiar e dedicarmos a nossa vida. Um crente sem a profecia, um crente sem a palavra profética, um crente sem crer na escritura viva e poderosa. Isso aqui é para mim, você diz. Eu creio na tua palavra, Deus. Está escrito e vai se cumprir. E o que tiver escrito aqui sobre mim, eu vou fazer. Eu vou realizar. É para mim. E se é para mim, a incumbência também é para mim, em obedecer. A Bíblia diz assim, no versículo próximo: e o servo do homem de Deus chegaram de noite, cercaram a cidade, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O exército do rei da Síria cercou onde estava Eliseu e o servo dele. Aí o desespero toma conta, não é não? Os dois ali. E eles sabiam que eles eram a presa, que eles eram o alvo. Você sabe que o medo domina. O medo é um sentimento muito forte, a insegurança, o medo, a incerteza. Quem já teve medo, quem já sentiu medo, quem já foi vítima da insegurança, sabe a força que o medo tem. E uma das proezas do medo é a falta de clareza racional. O medo tira toda a clareza racional. Ele faz com que você não consiga ter a clareza, ter a visão. Esse servo aqui nem diz, o que eu vou fazer agora? Ele diz, nós. O que nós vamos fazer? A Bíblia diz assim, versículo 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que nós lemos no começo, quando João diz, filhinhos, maior do que aquele que está no mundo. Agora Eliseu diz, mais. Então, mais e maior. Mais e maior. Mais e maior. Não adianta. Não adianta. A vitória é algo que está separado para os filhos de Deus. Mas sabe qual é a vantagem de Satanás? Tirar de mim e de você a confiança na palavra de Deus. Essa é a vantagem de Satanás. Quando nós colocamos em dúvida a Escritura, quando os nossos corações ficam incircuncisos com respeito à palavra, começamos a confiar naquilo que sentimos, começamos a confiar na nossa intuição, começamos a abrir os olhos e olhar tudo que está diante de nós. Esse moço ficou desesperado porque os olhos dele carnais viam a realidade, um grande exército da Síria levantados para arrebatá-los, levá-los vivos ou mortos. E os olhos espirituais fechados. Pastora, por que o servo de Eliseu tinha o olho espiritual fechado e Eliseu tinha um olho espiritual aberto? Ora. Servo de Eliseu. E Eliseu era servo de quem? Servo da religião. Servo dos costumes. Servo da igreja. Servo de si mesmo. Servo do cônjuge. Servo de quê? Servo. Você diz, eu sou servo de Deus, eu não sou servo da religião, eu sou servo de Deus, e eu tenho comunhão com Ele, e Deus fala comigo, e Deus mostra, e Deus revela, e o Senhor, quando entra a palavra dEle, quando Ele fala, Ele desbarata todas as confusões, Ele desbarata a preguiça, o comodismo, Ele desbarata. Por quê? Por que o diabo diz? Como eu estava dizendo ontem, o outro errado, olha lá o que o outro fez. Você está certo, você está correto, não ser o bom da história. O bom da história é Jesus Cristo, Ele é o bom da história. Nós somos aprendizes, discípulos, e Ele é o mestre.
E nós aprendemos com Ele a salvar as nossas situações, a salvar as nossas áreas, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela emocional ou espiritual. Nós somos discípulos do Mestre que nos ensina a sermos salvadores, a sermos pessoas que resgatam situações. O servo de Eliseu era cego espiritualmente. Ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo ali espiritualmente. A Bíblia diz assim: mais são os que estão conosco. Eu quero só dar um tempo aí. Você não precisa abrir, você pode ficar aí mesmo. Eu só quero falar com você algumas situações sobre mais são os que estão conosco. Só quero falar sobre algumas situações das quais você tem. Eu quero ler com você, você não precisa abrir, você fica aí que eu vou voltar lá. Eu quero ler com você em Mateus 16, 18, só para você. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem a igreja. A igreja faz parte deste mais. Você tem a igreja. Você tem uma igreja que recebeu uma aliança da parte do Cordeiro, que a fundou, que a criou, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. O que mais que nós temos, pastora? 18, 19. Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Você tem seus irmãos. Isso faz parte do mais. Mais são os que estão conosco. Você tem irmãos. Você tem gente que concorda com a sua bênção. Você tem gente que quer que você dê certo. Porque eu conto com a sua vitória. A minha alegria é ver você bem. A minha alegria, as minhas orações de madrugada é: Deus, frutifica a tua palavra. Deus, faz esse povo um povo vencedor, um povo de frutos, um povo forte, enraizado na Escritura. Faz que essa mensagem que foi pregada desça no coração, venha, Pai, quebrar, desfazer dogmas, costumes, sistemas, e faz a genuína palavra de Deus frutificar. Esse é um povo forte, é um povo respaldado na Escritura, na palavra. Nós temos uns aos outros, e eu concordo com a sua bênção. E você olha para o seu irmão do lado, você concorda com que ele seja abençoado. Tudo que você quer é que ele vá bem. Tudo que você quer é que ele dê certo. Nós somos assim. Em nosso meio não vale encantamento. Em nosso meio não vale inveja. Um absurdo é um crente invejoso, um crente que não gosta de ver a prosperidade do outro. Porque se você é abençoado, seu irmão é abençoado também. É a glória de Cristo, é a glória de Deus na vida dele. Se você cresce, é o governo do Espírito Santo, é a glória do Senhor. Outra vantagem que nós temos, aleluia. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos. Nós temos os anjos, umas miríades de anjos ao nosso dispor. Os anjos, por enquanto, ganham de nós em excelência. Na eternidade nós vamos ganhar deles, não é mesmo? Seremos a imagem perfeita dele. Amém? Mas hoje os anjos são espíritos ministradores, que nos ministram, que nos guarda, que nos protege. Agora, Romanos 8, 26. Você acha pouco isso tudo? O diabo fica furioso com todas essas vantagens que eu tenho. Ele chega, esquema, vai, confunde, trabalha, demora meses, demora semanas e vai, de repente. E da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá você prostrado, angustiado, ele vem assim, diz assim: levanta, porque eu já fiz a sua intercessão diante do Pai. O diabo fica furioso com as vantagens que eu tenho. Você prostra o joelho no chão, desestimulado, desistente, abatido. Você levanta dali mais crente do que antes, mais forte do que nunca. Aí ele fala: mas eu não posso com esse povo. Não posso com esse povo.
Eu não posso com esse povo. O que eu tenho? O que você tem? Hebreus, palavra 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. O diabo vai lá, esconde um erro, um pecado, uma amargura, aí vem a palavra, oh glória a Deus, como espada, desbaratando, quebrando, entra na junta e medula e discerne e diz: aqui o teu pecado, aqui o laço do diabo, aqui o que ele usar. Nós temos a escritura, a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. E eu quero terminar aqui com ele. 1 João 2:1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para junto do Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Quem nós temos? Nós temos a igreja. Que ela é a coluna e firmeza da verdade. Nós temos os nossos irmãos, que é um pelo outro. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra. Nós temos Jesus, nós temos Deus, nós temos o céu. Volte comigo, você que foi e você que está. 2 Reis 6. A Bíblia diz assim, versículo 17: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O que você pode fazer por pessoas que estão cegas? Pastora, qual é a melhor coisa que eu posso fazer por uma pessoa que está cega? Orar. Você já tentou convencer alguém que está no erro do erro? Onde Satanás envolveu, por isso que a Bíblia diz assim, quem consegue converter um irmão do erro, mas é uma proeza. A melhor coisa que você faz para convencer alguém que está no erro é a oração. Deus abre os olhos, Deus abre os olhos, Deus converte, Deus abre os olhos, Deus abre os olhos, Deus faz a obra. Senhor, venha desmascarar o inimigo. Senhor, tira todo o entenebrecimento de trevas. O que é que Eliseu diz? Ele pede ao Senhor: Senhor, abra os olhos dele, porque não tem como eu ficar com este moço aqui em desespero. Eliseu não queria que só ele visse o que ele estava vendo. Ele queria que as pessoas que estivessem ao lado dele, ou seja, aquele servo, também pudesse contemplar. Eu quero que você viva o que eu vivo. Você quer que os seus irmãos enxerguem o que você enxerga. É verdade ou não é? Nós queremos que as bênçãos que têm nos alcançado sejam as mesmas bênçãos que estejam sobre os nossos irmãos. Como é que Eliseu podia continuar naquela situação com aquele servo perturbado? Nós queremos que as pessoas enxerguem o que está acontecendo com elas. Nós queremos que as pessoas enxerguem as situações. Nós queremos que elas enxerguem o que está ao dispor delas, o que Deus tem feito por elas. Então Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos. Ele estava tranquilo e queria que o seu servo ficasse tranquilo também. Olha para o seu irmão e diga: se eu estou tranquilo, eu quero que você fique tranquilo também. Diga: abertura dos meus olhos silencia os meus medos. Agora eu quero dizer uma coisa: só pode estar tranquilo quem tem visão espiritual. Porque o sossegado fala: isso é para mim, estou recebendo agora, aleluia, glória a Deus, está fechado. O displicente, o que não está nem aí. Não. A segurança e a tranquilidade vem por meio da nossa visão. É a nossa visão espiritual. Eliseu via o exército da Síria, mas o que ele via? Ele via o espiritual. A Bíblia diz: o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus! Carros e cavalos de fogo ao redor do monte. A tranquilidade daqueles que passam e continuam tranquilos, o segredo deles é a visão espiritual. Eles conseguem enxergar além dos outros. Por quê? Joelho no chão, oração. A oração nos dá habilidade de visão. Você consegue enxergar além do que você está vivendo. Você consegue enxergar além da situação circunstancial. Você enxerga depois dos muros.
Diga glória a Deus. Aí Eliseu ora e diz: Senhor, fere-os de cegueira. Deus feriu todo o exército de cegueira. Quem tem que ficar cego não sou eu. Quem tem que ficar cego é o diabo. Pela luz do evangelho que brilha em mim. Pela luz do evangelho que brilha em você. Quem tem que ficar confuso é Satanás. Quem tem que ficar depressivo, entristecido e abatido é o diabo. Não somos nós. A vantagem está do meu lado, do seu lado. Mas o porquê, muitas vezes, nós nos comportamos como pessoas que estão definhando por falta dessa visão, dessas vantagens divinas, essas vantagens celestiais. Satanás sabe naquilo que mexe, e ele percebe o seu humor altera, a sua condensação muda, e aí ele começa a apertar mais ainda, até desequilibrar você, até deixar você sem paz. E você já ficou sem paz? É ruim? Muito ruim. Muito ruim. Você quer atacar quem está ao seu lado, você fala impensadamente, você fere, você deixa aquelas coisas ruins exalarem de você, você está sem paz. Numa perseguição, num cerco, você tem que ter paz. E a paz vem pela visão espiritual. Diga amém.